anunciamos, a partir de agora nós teremos o debate entre o professor Marco Antônio Villa, o deputado federal Jair Bolsonaro, que já está aqui nos estúdios. Deputado, bom dia, obrigado pela visita. Professor Marco Antônio Villa. Vamos lá, deputado. Conforme nós combinamos, era um debate de ideias, nós vamos trocar ideias e opiniões sobre o Brasil. E para entrar direto já na questão, o senhor pretende ser candidato a presidente do Brasil. Eu queria que o senhor, a gente pudesse trocar umas ideias sobre a economia brasileira. Os últimos 17 anos desse século foram bastante conturbados da política brasileira. Então eu queria saber do senhor como é que o senhor analisa agora o começo do século XXI e o que o senhor projeta para o Brasil. Vamos discutir um pouco da economia, balança comercial. Primeiro deixar bem claro que eu não sou candidato. Nenhum é candidato. Ninguém é candidato até agora. Mas o senhor é pré-candidato, né? Pretendo, sim, se o partido aceitar. Se eu estiver preparado até lá também. Ok. Eu estou me preparando, apesar de 62 anos de idade. Sim, nós sempre temos que aprender. Nós no mesmo ano, então. Eu sou de março de 55. Eu sou de maio de 55. Então eu sou mais velho. Então, Villa, a minha intenção aqui, lógico, depois que teve a sua manifestação, eu fiquei chateado, porque eu sempre tive dos melhores conceitos. E sempre quando podia, te acompanhava. Sei, tá? sei. E depois eu acho que talvez eu tenha exagerado, falando em embusteiro, aproveitador, etc. Talvez. Eu também talvez tenha me exagerado na resposta também. Então eu vim aqui discutir ideias, né? Com o espírito de discutir ideias. Claro. Afinal de contas, o senhor Marco Antônio Villa, chama de você, pode chamar de você? Pode, claro. Nós vemos um Brasil aqui cheio de especialistas, né? E desculpe falar especialista em economia, olha a situação que nós estamos. Esse quadro político que nós temos no Brasil, cada vez nos leva mais para o fundo do poço. Vamos falar um pouquinho de Henrique Meirelles. Quando eu falo em honestidade, é igual aquela casa, né? Muito bonita, mas se não tiver um alicerce, sim, nós não temos como esperar que aquela casa continue de pé. O Henrique Meirelles agora, que é o Coringa, é o Neymar da economia. Ele se elegeu deputado federal em 2002 pelo PSDB. Renunciou ao seu mandato para ir para o Banco Central do PT. Ok? Logo depois, acabando aí o seu trabalho no Banco Central, além de uma passagem muito rápida ali, como presidente do Conselho Olímpico, que temos essa desgraça agora, né? Corrupção, etc. Ele passou também como presidente do Conselho Consultivo da JBS. O que da política está no momento aí. Sim. Ok? E atualmente ele é o ministro da Fazenda. Mas concretamente, deputado, o que eu queria saber é o seguinte... Deixa eu terminar aqui. Análise estrutural da economia brasileira, o que o senhor projeta para o Brasil, balança comercial... Sem honestidade, não tem como você... Mas o senhor acha que basta honestidade? É o alicerce. Não é o alicerce. Quando eu falo economia, vamos lá, Villa. Vamos lá, okay? Concretamente. É lógico que nós temos 30 minutos, é pouco tempo pela frente. Mas dá para a gente fazer um breve apanhado da economia brasileira. Economia. Você pode ver, nós acabamos de ver na fita agora do colega lá o cara lá da JBS, o Aécio Neves. O Aécio praticamente oferecendo o seu prestígio por 40 milhões de reais para indicar um dos diretores da Vale do Rio Doce. Tá ok? Olha a maneira como é tratada a política mineral em nosso Brasil, na base da propina. Tá ok? Quando alguns falam para mim de nióbio, grafeno, e o cara só sabe falar isso, é o que eu tenho andado pelo Brasil, é que eu fui ver em Cajati. O nióbio, é que eu fui ver em grafeno, que são grafite aqui em Meracatu, é que eu fui ver em Esmeralda, em Eldorado Paulista, é o que eu estou para ir em Catalão, é o que eu vi em Araxá. Então, olha só, fala economia, é um montão de coisa agregada à economia. Mas eu queria concretamente, deputado, que o senhor fizesse nós temos que ter uma política energética. Primário, o setor secundário, o setor terciário, as relações com a União Europeia, com o Mercosul. Não vamos ficar na superfície, vamos às questões estruturais. Não, tudo bem, tá certo. Eu não sou economista. Sim. Você pode ver, os 5 presidentes militares do Brasil, de Castelo Branco a Figueiredo, eram formados em cavalaria, infantaria e artilharia. Com honestidade, escalando o seu time de ministros, botaram o Brasil da 49ª para a 8ª economia do mundo. Tá ok? Então, quando eu falo de honestidade, eu vejo zero. Olha o meu caso particular. Quando você fala honestidade, mas a coisa rara no Brasil, Villa. Sim, mas eu queria voltar à questão estrutural, deputado, porque você tem que ser honesto não é nem qualidade, é obrigação de qualquer brasileiro. Tudo bem, mas parece que eu estou nesse furacão agora aqui, por ter um comportamento completamente diferente. Você tem que dar o devido valor ao Mercosul. Vamos lá. Relações comerciais, União Europeia, você tem que buscar fazer negócio. Sim. Eu até no tempo atrás eu pensei, por que o Brasil não negociou pelo menos o acordo transpacífico?
Pacífico. Não entrou. Entrou ali o Peru, entrou o Chile, deu uma estudada naquilo, e nós não entramos nessa questão. Nós temos que partir para o bilateralismo. Entrou a Colômbia e o México. Foram 4 da Aliança do Pacífico, deputado. Foram 4 países. Depois foi mais 2. São 4. Entrou a primeira economia do mundo, entrou a China, o Japão, que é a terceira. Você tem que partir para o bilateralismo. Tá? Eu não sou o Trump. Tá? Antes do Trump se eleger, muito pelo contrário, você falou no teu programa, né? Sim. O pessoal me botava um pouco parecido com o Trump para tentar me desqualificar e para tentar desqualificar o Trump também. A questão de comércio com o mundo todo parte por aí. Eu tive Israel. Fui ver lá como é que funciona a agricultura deles, como é que funciona a piscicultura deles. E eles querem fazer acordos conosco. E eu vou sozinho, Vila. Quando ando pelo mundo, eu tô sozinho. Tá ok? Sozinho. Eu não tenho estrutura, eu não tenho parlamentares comigo. Tá aparecendo alguns agora. Eu não tenho um prefeito que abertamente me apoia. Eu não tenho governador, não tenho ninguém. Mas eu tô sozinho. Mas, deputado, vamos lá, falamos exportações e importação. Olha, o exemplo para o Brasil nessa questão é o tigre. É o tigre guarani aqui, o Paraguai. Tá ok? Você acha que o exemplo hoje é o Paraguai. Está crescendo 6% ao ano. Bem, a China cresce 6,5%. Tá. Nós temos como referência o Paraguai, deputado, com todo respeito ao Paraguai. Não. O Paraguai, dado o seu tamanho, está crescendo 6%. Quem consegue isso na América Latina? Por quê, basicamente? Impostos mais baixos, sei que é difícil baixar imposto no Brasil, sei disso. Tá ok? É difícil, tá certo? É questão de burocracia, que dá para a gente buscar uma questão de burocracia, dar uma melhorada nisso, e a questão da energia. Você pode agora falar energia, precisa falar energia do Paraguai. Que sem energia, Vila, nós não levantamos nossa cama de casa, e um país não vai para frente. Não adianta você falar em parque industrial no Brasil se não tem energia. Mas concretamente, não, mas eu tô falando. Não é ser implicante. Eu tô falando, mas eu quero saber assim, a relação com a União Europeia, com o Mercosul, com a Aliança do Pacífico. Em suma, eu quero coisas mais você tem que buscar, olha só, o Brasil do PT. Sim. A economia foi pelo viés ideológico. Quando fala em energia do Paraguai, olha só, o Brasil não teve dinheiro, alegaram que não tinha dinheiro, para fazer o linhão, né? O linhão que ligava lá a região norte, Tucuruí não, mas no linhão até a Boa Vista, ok? Um linhão da energia Tucuruí, tá? Eu não tenho certeza, me fugiu o nome da empresa aqui. Tá? Linhão para lá. Mas teve dinheiro, grande parte nosso, para fazer o linhão de Itaipu, Assunção, no Paraguai. E o porquê? Isso é do tempo que o Lula era presidente lá. Hoje o Paraguai tem energia barata. Então, sem energia, você não tem que pensar em fazer negócio com o mundo todo, você vai ficar preso apenas em commodities. Nada mais além disso. E os commodities que Deus nos deu. Você pode ver. Não, que o agronegócio construiu, né? Porque nós no período militar, inclusive. No período militar, inclusive. A produção da soja não é uma doação divina. É uma as terras férteis que nós temos no Brasil, nenhum país tem isso daí. Quase nenhum país tem o que nós temos aqui. Poucos países têm isso tudo. Quer dizer, não justifica nós estarmos nessa situação econômica que se encontramos. Agora, em grande parte, devemos ao quê? Ao caos nosso. A crise que você está vendo aí, corrupção, basicamente. Parece que no Brasil, falar um palavrão aqui, né? Perdeu-se a noção do direito de roubar. Tá? Então, isso tudo, quando você fala em economia também, você tem que falar em segurança. Não é que eu quero que saia matando todo mundo por aí. Mas no período militar, Vila, você comprava, você tem a minha idade, você deve talvez lembrar de pessoa mais velha que você. Fui processado pela Lei de Segurança Nacional, deputado. Tudo bem, se foi merecido ou não. Não, eu defendi a liberdade, a democracia, o direito, por exemplo, da gente ter esse debate. No período militar, nós não estaremos na Jovem Pan com essa liberdade, o senhor sabe. O senhor sabe, né? Não, Vila, não vem com esse papinho de eu conheço profundamente e escrevi ditadura brasileira, democracia, golpeada da esquerda-direita. Não, o senhor não me respondeu, deputado, nem uma questão econômica até agora. O senhor está tendo. Não, eu quero saber eu quero que você me diga concretamente. Não venha com mentiras aqui que não vai colar. Não é mentira. Não venha com historinha que não vai colar. Não é mentiras. Falar que você não tinha liberdade para militar, você está de brincadeira. Com direito a censura. Você está de brincadeira. Número 5, isso é liberdade. Tinha dezenas, centenas de órgãos de imprensa no Brasil. Tinha centenas. E tem a censura. Tinha centenas. O Estado de São Paulo, o senhor conhece o jornal do Estado de São Paulo? Olha só, a grande mídia pediu a saída do João Goulart. Ou não pediu? Sim, mas isso é uma outra história. Mas peraí, não é outra assunto. Mas não pediu ditadura. O presidente de Castelo Branco, o senhor não sabe, o senhor não conhece a história. No dia 10 de abril, quando tomou posse no Congresso Nacional, ele disse que ia acabar o mandato de Jânio Quadros. E teria a luta armada dia 3 de outubro de 65. Então a ditadura foi depois do AI-5, é isso? A ditadura foi depois do AI-5. Longa história. Essa seria 3 de outubro. Foi depois do AI-5 a ditadura. A repressão já começa em 64.
A repressão começa em 64. O povo pediu a saída do João Goulart. Pediu, mas não queria ditadura. A Igreja Católica... Mas que ditadura? Democracia. O que é ditadura? É a supressão das liberdades, deputado. Das liberdades. Naquela época você podia ir e vir aqui no Brasil? Você podia ir e vir, sair e voltar no Brasil? Não, você teve até banido. Tem pessoas que perderam a nacionalidade, mas que pessoas? Quem inventou isso foi a República. Foi a República. Mas nós também vereador para um caminho que não vai legal. A questão histórica não me interessa. Mas eu estou abrindo para você. Mas o senhor é candidato a presidente do futuro, não do passado. Talvez. Então, o senhor é candidato a presidente do Brasil. Porque o tratamento, para mim, é esse, completamente descortês que você deu no programas anteriores. Onde é que eu sou embusteiro? Onde é que eu sou enganador? Onde é que eu sou intervencionista? Você falou. Estamos debatendo. Onde é que eu sou intervencionista? Por exemplo, onde é que eu sou intervencionista? O senhor é liberal ou conservador no campo econômico? Nem todo concretamente. Porque você tem que privatizar tudo. Muita coisa você pode privatizar, outras você pode extinguir apenas. Então o senhor é a favor da privatização? Em grande parte, sim. Sim. Em grande parte, então sim. o senhor é contra o regime militar que estatizou a economia? Mas era outra época. Naquela época, quando o militar indicava alguém para estatais, funcionava. Sim. A corrupção não existia como existe hoje. A Ferrovia do Aço não teve corrupção. Não. Você está citando um cara. Amazônica, no Itaipu, deve ter tido. Contra o Niterói não teve. Entre outros, citei 4 exemplos. Mas me dê qual presidente saiu rico? Não, a questão não é do presidente. Diga qual presidente saiu rico. As grandes empreiteiras cresceram durante o regime militar. Mas a Globo também nasceu em 65. A TV Globo em 65. O grupo Time Life. Mas o Roberto Marinho, em capa do jornal Globo, de 7 de outubro de 84, falou... Participamos da Revolução Democrática. Sim, como quase todos os jornais setor na última hora, mas ninguém queria ditadura, queria eleição em 65. Hoje mas aí é uma outra questão. O povo não está cansado de votar já não? Quer dizer que o senhor quero que continue votando. O senhor quer... Mas o que até hoje... O senhor quer ditadura? Negativo, que é isso? Ainda bem. O povo está cansado de votar e está nessa porcaria que está aí. Não está cansado de votar. O povo quer votar e ter liberdade de escolher seus representantes. Você defende a eleição direta também agora? Não. Isso é uma outra... Eu defendo o cumprimento da Constituição. Você defende a eleição em 2018? Não, porque a eleição é 2018. Você defende 2018. Eleição pela Constituição, cumprida a Constituição. Matic ou com voto impresso? Não, essa é uma outra questão. Não é outra questão. Essa é uma outra questão. Não é outra questão. Não é outra questão. Vamos voltar ao seu programa econômico. Não é outra questão. O senhor não deu um exemplo sobre a União Europeia, Mercosul. Mas o que você quer? Eu quero que o senhor dê um panorama da economia brasileira. Eu estou falando em abrir comércio com o mundo todo, você quer o quê? Mas isso é óbvio. Mas é óbvio que eu tô falando. O senhor diz que de noite está escuro e de dia está claro. Isso a gente sabe. Mas peraí. Mas precisa ter consistência no programa econômico. A nossa economia era voltada para o viés ideológico. Por que Israel não teve embaixador aqui por quase um ano? Mas é uma outra história. Não era da questão. Mas isso Deixar de fazer negócio com Israel é outra questão. Mas não tem nada a ver com a economia. Parceiro desse tamanho na balança comercial brasileira entre exportação e importação. Eles querem, eu tive lá. Mas eles querem a sua tecnologia. Com Israel, eu sou favorável eles querem empregar tecnologia no semiárido nordestino. Então, isso não é economia? Mas são solos totalmente diferentes. Lá o cristalino que tem no semiárido é uma coisa, é o cristalino. O que tem no deserto de Israel é outra. Lá chove menos. Lá chove muito diferentes. Mas o semiárido nordestino é o mais populoso do mundo. É o mais populoso. É uma outra história. Mas deixando de lado, então, como nós não resolvemos a questão econômica, vamos à política externa. Eu quero saber. Vamos à política externa. Já falei. Então, vamos aproveitar. Quem faz a política externa? Quem faz a política externa? Alguns ministérios fazem a política externa. Especialmente hoje em dia, o empresariado nosso vai para fora já chega com o manto da desconfiança. País onde não tem homens sérios, não tem honestidade, que tu acha que não é tudo? Não é tudo, não. É o pilar daquela casa. E o Mercosul, em termos externos, qual é o papel, se o senhor for presidente, qual vai ser o papel do Brasil no Mercosul? Calma. Você quer que eu responda também sobre especialidade em saúde também, em educação? Tem que ter especialista em tudo, é isso? Não, mas... Você quer um salvador da pátria. Você não Você não está achando um salvador da pátria aqui. Consistência que conheça a história do Brasil, o presente e desenho o futuro. Quem é teu candidato, então? Nenhum, eu não tenho candidato. Por que você não se candidata? Porque meu trabalho é aqui na Jovem Pan. Você sabe o que você me lembra? Sim. Você me lembra há muito tempo aqui? Sim, sei. Um comentarista esportivo no Rio de Janeiro chamado Apolinho. Eu conheço, foi técnico no Flamengo, eu conheço futebol. Parabéns! Eu conheço futebol. Entendia tudo de futebol, como você entende tudo agora de Brasil. E foi um bom técnico no Flamengo, viu? Na época do Romário, inclusive. Mas isso é uma outra... Foi demitido porque o Flamengo ia ser rebaixado. Essa história você não conhece, eu estava lá. Você não conhece. Mas eu conheço o Apolinho, inclusive um sujeito muito simpático. Mas você fala em abrir o comércio do mundo, você quer entrar em particularidades do NAFTA, da Alca, é particularidade, você quer? Particularidades? Não, mas quem vai tratar de particularidades? Nem existiu, a Alca morreu. Mas quem foi Natimor que nem chegou a existir, deputado. Mas tudo bem, quem vai conhecer particularidades é o respectivo ministro daquela área. Então o senhor tem que ter especialidade, você tem que ter um maestro, igual um time de futebol. Então o senhor tem um maestro, igual um time de futebol. Você tem noção básica, né, sobre os ministérios, sobre a economia, sobre a... Eu estou no 7º mandato, eu fiquei dormindo 7 anos lá no Brasil. Eu não sei, realmente eu não sei. Que projeto o senhor aprovou lá, por exemplo?
Me aponte um deputado que tenha mais 2 projetos aprovados. Quer dizer que o senhor não aprovou nenhum? Me aponte um deputado que tenha mais 2. Não sabe? Teria de fazer um levantamento. Teria de fazer um levantamento. Você não sabe? Você sabe. Daqui a pouco você vai dizer. Daqui a pouco você vai dizer com a cor da minha cueca aqui. Não. De mim você sabe tudo. Eu não faço questão. De mim você sabe tudo. A minha discussão ela se trava em outro nível. Me aponte um deputado, mas eu quero que tenha projeto aprovado em Brasília. Eu não sei, deve ter. Quem faz a pauta lá? Sim. É o presidente da Câmara. Não. Basicamente é o chefe do executivo. Sim. Tá, okay? Mas aí e governabilidade não é entregar. Mas aí não é entregar para grupo de parlamentares. Né, certo? Estatais, né, entregar ministérios, porque cada um, com porteira fechada, faz o que bem entender. É o que fizeram com o mesmo partido no passado, lá o Paulo Roberto Costa na Petrobras. Olha a desgraça que foi. Sim. Olha que desgraça que foi. Mas aí, então, deputado, como vamos sair? Então, saímos da economia, não deu para nós caminharmos muito, relações exteriores também, nós não caminhamos muito. Você está querendo tirar o mim que você... Você quer tirar o quê? Não, só estou trocando umas ideias com o senhor. Eu imaginei que o senhor, como candidato a presidente do Brasil, eu não sou candidato a presidente. O senhor é pré-candidato? Eu estou andando o Brasil, em nenhum momento. O senhor não é porque a legislação brasileira é hipócrita eleitoral? Porque não teria problema nenhum o senhor dizer. Eu sei que o senhor não pode dizer que é porque a legislação é um absurdo. Todo mundo é candidato à eleição para deputado. Claro, e qual o problema? Agora, é absolutamente legítima a sua candidatura. Agora, em 30 minutos. Eu quero só que o senhor dê substância à sua fala. Você quer que fale alguns minutos? Eu resolvo o problema econômico do Brasil? Eu te dou meu tempo, pode resolver. Qual é a solução? Qual é a solução? A solução são muitas. O Apolinho aqui da Jovem Pan. Não sou Apolinho. Não sou Apolinho. Diga quais são a solução. Diga qual é a solução, vamos deixar. Não, nós podemos até discutir a solução. Vamos passar para questões que envolvem a educação no Brasil. Afinal, o Brasil tem a formação dos quadros no Brasil, técnica e tal, é muito ruim. Né? Mas parabéns. Então, quando o senhor discutiu a Base Nacional Comum Curricular. Sim, parabéns. Eu ouvi. Vi de novo para aprender contigo. Sim, obrigado. Deputado, então, como é que o senhor vê a questão da educação, hoje do ensino fundamental, médio, ensino superior? Como é que o senhor coloca ciência e tecnologia? É a base do alicerce. Não adianta falar em superior se você não tem a base. Nós estudamos, eu não sei o teu caso, mas nós tivemos oportunidade de estudar em escola pública. Sim, eu prestei concurso para a Escola Preparatória de Cadeia do Exército, sem cursinho, passei. Sim. Acabou o primeiro ano, prestei sem cursinho para a AMAN, passei. Nós tínhamos uma base naquele tempo. O professor tinha como exercer a tua autoridade. Até começou a entrar a história de politicamente correto, de Paulo Freire, e chegamos a esse ponto que está aí. Hoje em dia, grande parte dos professores, ou parte deles, está muito mais preocupado em não apanhar do que ensinar. Eu peguei há pouco tempo uma pesquisa da PEOSP aqui em São Paulo. Eu fiquei estarrecido, Vila. Se você não teve conhecimento... Da PEOSP. Da PEOSP, desculpa aqui, tá? A gente fica estarrecido. Tem lá, 70% dos professores, né, já foram agredidos física ou moralmente por alunos ou pais de alunos. Um percentual semelhante já teve contato com drogas. A gente pode esperar o quê dessa juventude? Onde você vê, inclusive, quando se fala em drogas, o ministro Supremo, Barroso, falando que legalizar as drogas não sei qual é a tua opinião, até é a melhor solução. Sim. Mas vamos pensar na questão da universidade. Okay. Não, eu discordo disso, mas... Eu discordo? O senhor acha que tem que legalizar a maconha? Não, discordo da posição do ministro, do ministro Barroso. Bem, a questão que envolve a questão da política universitária. Afinal, os quadros técnicos, a ciência e tecnologia se desenvolve nas universidades, nos institutos de pesquisa, como em todos os países do mundo. E aí? Que panorama o senhor traça do Brasil? Afinal, nós temos uma... Por isso que quando eu insisto, deputado, é porque o Brasil tem uma história. O Brasil não começa conosco. Começou lá atrás e tal. Então, por exemplo, nós temos o CNPq, criado no segundo governo Vargas, a CAPES, criados também no segundo governo Vargas, que tem muitos defeitos, no segundo governo, que levou ao suicídio e tal, mas tem questões importantes. O Banco do Nordeste, o BNDE, não o S, foi criado também nesse governo e tal. Como é que o senhor vê a questão de ciência e tecnologia? Afinal, nós só vamos nos desenvolver nessa área, não é na base do discurso, só falando da honestidade e da agressividade, mas é com competência. Né? Eu concordo contigo. Sim. Eu tive na Mackenzie há pouco tempo. Aqui na Mackenzie, tô lá sei aqui, para o próximo. Ligamos, né, em sigilo da minha parte, porque se eu vou na universidade, imagino o pessoal gritando, né, fascista, racista, não sei o quê, não passarão. Fui, conversei com 2 pesquisadores. Agora, olha só, Vila, o que me surpreende, não sei se o senhor foi lá na... Não, pode falar Mackenzie lá, não sei se foi na Mackenzie lá. O que me surpreendeu é porque está sendo pioneiro a pesquisa do grafeno. Nós não temos praticamente muito pouco de pesquisa no Brasil. Tá? E eles não têm ajuda zero do governo federal. Agora, o que me surpreendeu lá, quando eu fui no alojamento dos pesquisadores, mais de 60% estrangeiros. Conversei com uma menina angolana, que pude conversar com ela, que ela fala a nossa língua, tá certo? E o pessoal está pesquisando grafeno, o Vila. E nós aqui podemos ficar para trás,
por falta de investimento em pesquisa. Estrangeiros estão investindo aqui na Mackenzie. Você pode ver, inclusive, não é novidade, na época lá, eles estão na iminência de conseguir uma roupa igual a tua aí, a base de grafite, isso é a prova de bala, tá? Um certo tipo de pintura, entre aspas, em viaturas e ser blindadas, tá? Na questão do grafeno, estão na iminência de conseguir ali uma tela de grafeno, que é um material bidimensional. Eu fui saber o que era, não sabia? Fui saber o que era o material bidimensional. Eu sei que é uma coisa bidimensional, mas o material bidimensional é complicado, complicado. Como é que é isso? Que pode dessalinizar a água do mar, tá certo? Eles estão na iminência de uma super bateria que você para teu carro no posto de combustível, vai tomar um café e volta, em poucos segundos ela é recarregada. Nós não podemos ficar para trás do bonde dessa história, ô Vila. Sim, claro. Isso aí mexe com a economia, mexe com pesquisa. E hoje em dia, a nossa universidade, não são todas, né, mas em grande parte, pô, não é voltada para isso. Parece que lá dentro virou uma fábrica de formação de militantes de esquerda, Vila. Tá, você não vai discordar disso aí. Agora, como é que você vai mexer nisso aí? Okay. Ninguém tem como dar um cavalo de pau no Brasil nessa situação. Vamos pensar nas questões de conversar um pouco sobre as questões de infraestrutura. Afinal, não há crescimento econômico sem infraestrutura, no sentido mais amplo tal. Nós tivemos algumas obras públicas nos últimos anos, muito poucas. A Belo Monte tenha sido provavelmente uma das raras na área da produção de energia hidrelétrica, tal. Tem problema em Angra 3, inclusive com o Almirante participando de suborno, tal. Tem que estar preso mesmo, tem que estar preso mesmo. Que é uma coisa inacreditável, tal. Vamos discutir essa questão da infraestrutura. Como é que, no senhor, caso seja candidato a presidente, vai desenvolver a questão da infraestrutura no Brasil? O que o senhor pensa sobre isso? Vila, quando eu estive em Roraima, eu fui lá ver por que um estado, se você olhar o Roraima, aquele espaço territorial lá, é um estado riquíssimo, tem biodiversidade, tem riqueza minerais, tem um rio Cotingo lá que comportam 3 hidrelétricas. E você, quando vai pensar em investir em infraestrutura lá em Roraima, você não pode fazê-la por questão ambiental e questão de reservas indígenas. Você pode ver, a Roraima está sobrevivendo 50% da energia elétrica da Venezuela de péssima qualidade, que vive com apagões, e 50%, por outro lado, de termoelétrica. Mas eu queria que o senhor falasse dos portos, por favor, aeroportos, estradas. Vila, eu estou falando um exemplo de energia, Vila. Eu posso ir para portos, é um grande gargalo. Quem manda no Porto de Santos? Isso é Michel Temer. O seu Michel Temer. Sim. Manda lá. Como é que manda por quê? O senhor como é que resolve só mudando a administração do Porto de Santos, Paranaguá, Rio, Salvador? Vila, você sabe, Vila, como são negociadas essas administrações. Sim, isso nós falamos aqui no cotidiano, várias vezes. Eu acho que, inclusive, mesmo se eu acompanhar você em muita coisa, sei que você pensa da mesma maneira. Como é que a gente vai mudar a gente lá e vai ter apoio do Congresso? O pessoal mais pergunta para mim o seguinte, como é que você não vai dar carne para leões, quem quer que chegue lá, sem dar carne para o Congresso? O que eu tenho dito? Olha, se é para fazer a mesma coisa, estou fora, Vila. Eu estou fora. Agora, pode ficar, vamos supor que um de nós dois seja presidente, queremos fazer algo parecido. Tá? Nós, eu tenho certeza, você e eu, podemos até perder o mandato, mas não vai ser por corrupção, Vila. Não, você vai em Porto. Falei alguma coisa de Porto. Vamos pensar nas estradas, você pode aeroportos. Ver, olha só. O Lula não investiu no Porto de Suape, em Pernambuco. Eu estive lá. Eu estou andando no Brasil, gastando minha verba da Câmara. Estou em 35 mil por mês. Assim mesmo, foi um dos que menos usou o ano passado e leva pancada da Folha de São Paulo assim mesmo. Folha de São Paulo está aí o tempo todo atirando. Fui no Porto de Suape. Sim, eu conheço. Faltou investimento. Para você, inclusive o ano retrasado, Pernambuco, eu acho que foi o primeiro, o último penúltimo estado que menor PIB estadual teve. Foi lá. Agora o governo teve para investir no Porto de Mariel. E pelo que tu indica, não vai ter retorno nisso aí. Deputado, vamos pegar a questão, só passando, o senhor passou por questões aí também da economia, o grupo JBS doou para o senhor R$200 mil, a Friboi, e o senhor dirigiu ao seu partido de então, que depois transferiu o dinheiro para o senhor. Foi assim que ocorreu? R$200 mil? Vila, começaram as eleições em 2014. Sim. Me liga aí o presidente do meu partido. Sim. Bolsonaro, vou botar 300 mil na tua conta. Sim. Tudo bem. Bota 200 na minha, 100 na conta do meu filho. Foi depositado 200 mil na minha conta. Um assessor meu de Brasília imediatamente puxou doador originário, JBS Friboi. Sim. Ok, Vila? O que eu fiz? Quando eu vi aquilo, eu fiz um cheque nominal. Foi uma discussão para devolver o dinheiro. Não queriam receber de volta. Eu cheguei a falar... O senhor não recebeu de volta esse dinheiro depois da posterior? Não, vou chegar lá, Vila. Tranquilo, Vila. Não, estou tranquilíssimo. Ok? Absolutamente tranquilo. Olha só, inclusive eu falei o seguinte, sabe? Vocês não querem estornar o dinheiro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir reserva para o gerente, vou pegar 200 mil,
vou para a escadaria da Câmara, vou anunciar na internet, vou jogar 200 mil para cima, dizer que é dinheiro do povo, isso aí é do povo, não é meu, é do povo, tá ok? Porque foi grana que vocês pegaram do PT para se coligar com eles, o meu partido com eles. Vamos lá. Agora essa história. Vila, em 2014, o dinheiro que entra na caixa do partido não se mistura. A tua empresa doou tanto, por exemplo, um partido. Tá lá, tá o nome, empresa Vila. Tá lá. Estava em que partido, né? Estava no PP. Entrou dinheiro da Oeste, do partido. Entrou dinheiro da Odebrecht. Olha só. E o senhor recebeu o dinheiro de volta ou não? Não é de volta, Vila. O dinheiro que entrou na minha conta foi do fundo partidário. Seria a mesma coisa se eu tivesse recebido no mesmo dia 200 mil da Friboi e 200 mil do fundo eleitoral. Não, tivesse recebido no mesmo dia. Eu devolvi o dinheiro da Friboi. Mas o dinheiro acabou voltando para o senhor. Não é. Ô, Vila, eu tô falando. Não voltou, Vila. Mas o senhor acabou de falar. Mas o dinheiro que veio para minha conta. O senhor passou para o partido. Mas o partido devolveu para o senhor. A Friboi não botou nada na minha conta, Vila. Quem botou foi o partido. Dinheiro que era da Friboi. Não é verdade? Vila, originalmente? Vila, o dinheiro que entrou pro partido da Friboi, quem botou na minha conta foi o partido. Que o dinheiro original era da Friboi. Sim, por isso que eu devolvi. Portanto, é uma triangulação, deputado. Não é triangulação. Não é triangulação. Não é triangulação. Seu assessor disse, não eu aceito do fundo partidário. Sim, mas foi pro partido e o partido recebeu o dinheiro da Friboi. Mas o dinheiro se mistura. Esse dinheiro meu que voltou ao partido, meu não, do partido, foi para o deputado. Sim, mas porque tinha que ter o carimbo embaixo. Sim. O carimbo tinha que estar embaixo do papel, doador originário, Vila. Sim, o doador. Entenda isso, Vila. Perfeito. Você entendeu, Vila? Eu entendi, mas o dinheiro saiu, foi do doador, a Friboi, foi para o senhor devolveu, falou não quero, mandou para o partido, e o partido pode ter pego aqueles 200 mil passado para o Pedro, mas pegou outros 200 mil e destinou do senhor. Pode, do fundo partidário. Sim. Mas o fundo partidário. Mas o partido cometeu uma ilegalidade, mas portanto... você quer que eu faça o que naquela época, né? Você pode ver, você viu agora? Sim. Que receberam da JBS Friboi 1.428. Sim. Tem gente ali, Vila, que eu vi recebendo R$100. Sim, vai pagar um preço. Não viu. Tem gente que não viu. Você, com todo respeito a você, talvez você não note R$100 na tua conta, mais ou menos. Talvez. Sim. Tá, ok? Talvez. Tá. E o cara tá pagando um preço altíssimo agora. Então, não tem, comigo, olha só. Ao longo de um mandato, Vila, eu agrego quase 1 milhão por ano no fundo partidário. Sim, eu presumo. Okay? Agora, então, olha só. Vamos voltar. Por que eu nunca exigi nada do partido? Porque eu nunca votei com o partido, Vila. Sim, perfeito. Então tá explicado aqui a Friboi, Vila? Tá explicado, não? Mas eu não me convenceu, deputado. Não. Porque os 200 mil foram pro partido e o partido passou. Me admira você entender de economia, querer dar aula de economia aqui e não entender isso daí. Não, mas o meu entendimento foi outro. Foi 200 mil, o senhor recebeu, passou. Eu não sabia que a doação, foi o que o senhor disse. Era da Friboi, passou para o partido. Que era da Friboi. Mano, estava escrito, mas veio no papel escrito. Veio no papel. Aí o senhor passou o dinheiro pro partido e falou: eu não quero esse dinheiro. Eu não quero dinheiro. Pra mim, porém, o partido mandou outros 200 mil pro senhor. Podia mandar 100, 50, 300, 500. Perfeito. Poderia então, fazer isso aí. Vamos lá, só para... Você entendeu agora ou não? Não vem me rotular de corrupto aqui, não. Não, mas a questão não é corrupto, não. Tudo isso aconteceu, não fiquei satisfeito. Tudo isso tem direito de não ficar. Então eu tenho direito de explicar novamente. Não, mas o senhor recebeu 200, eu entendi. Mandou pro partido, o partido mandou 200 pro senhor, que pode não ter sido os mesmos 200. Foi, o senhor disse. Pode não, não foi. Não foi, mas porém é dinheiro que o partido recebeu propina. O partido recebeu propina, sim. Então, como é que o senhor participa do partido que recebe propina, deputado? Mas qual partido não recebe propina? Mas o senhor disse que tem honestidade como norte, né? E aí recebe dinheiro de propina. Qual partido não recebe propina? Mas aí que eu se um dia eu tivesse, nunca serei candidato e nem de nenhum partido. E não é propina. Propina em 2014, Vila, ninguém falava em propina legal, mas a doação, a propina transforma, que hoje nós sabemos, a propina que vira doação legal, mas a origem é propina. O meu partido, eu não sei, mais ou menos, é 5 milhões por mês de fundo partidário, Vila. Sim. Os caras vão me passar 200 mil campanha miserável minha, miserável, Vila. Deixa eu perguntar um negócio da energia. Se nós estamos falando de energia nuclear, peraí, você tá achando que eu tô na pedalada? Eu perguntei ao senhor, o senhor tem direito de responder, eu tenho direito a uma opinião. Democracia é assim. É isso daí, mas você não quer entender. Você quer me rotular como... Não quero rotular, não. Quer me rotular. Não. Por que você não respondeu, por exemplo, já que é corrupção, o que o Alberto Youssef falou quando ele estava na delação dele? Que 2 deputados do PP apenas, 2 deputados não pegaram o dinheiro da Petrobras. Um foi eu. Sei. Aí, o que acontece? Que queria que eu fizesse o quê?
Ainda bem. Ainda bem. A gente não tem de se misturar com essa turma. Não, teve mais também, Vila. Teve mais. E vocês não falaram nada aqui. Não, e nós falamos aqui... O meu nome não entrou. O que por nós ocasião falamos da ação penal 470, que era lá do Joaquim Barbosa Mensalão. 470. 470. Isso. É o inquérito 2245. Os números estão te atrapalhando um pouquinho aí, Não, meus números nunca atrapalham o deputado. Ao contrário, o que eu perguntei pro senhor, você não me respondeu desde o começo. Economia, não estou satisfeito. Mas peraí, eu tenho o direito de responder de outra forma? Claro. Você que acha que eu seja igual a você? Não, mas eu queria que você desse resposta. Nós somos eu queria que você desse resposta consistente sobre indústria, sobre serviços, agricultura, minerais. Eu falo de agricultura, tive no agronegócio. Por isso que eu queria falar da energia nuclear. Eu queria que o senhor me falasse... Peraí, teve outro caso também do Joaquim Barbosa. Sim. O caso Mensalão. Sim. Ele leu o seu voto e citou meu nome no Mensalão. Sim. É o Jair Bolsonaro, tá? Foi o único da base aliada do governo, que nunca votava o governo, e não foi comprado pelo PT. Está lá na ação penal dele. Sim, isso não conta? Outros deputados também da base aliada... Não, o Joaquim Barbosa... o Joaquim Barbosa... Então cobre do Joaquim Barbosa. Vamos pegar depois o voto. Não, eu queria perguntar a questão da energia nuclear. Angra dos Reis, Angra 3, o envolvimento do Almirante em corrupção. Tal. O senhor é a favor da bomba atômica? Não, olha, no passado eu tinha esse pensamento, Vila. Eu mudei esse pensamento da bomba atômica para nós. E por quê? Imagine... uma malinha na mão do Lula. Tá? Eu pensei nisso. Agora, eu lá atrás, quando era jovem tenente, eu defendi. Eu sou militar. Eu não posso ser desarmamentista. Bomba atômica contra quem ia jogar, hein? A bomba atômica é dissuasão, Vila. Mas vai dissuadir quem quer invadir o Brasil? É igual uma arma na tua cintura, Vila. Então vamos discutir a questão militar, que é uma boa questão. É igual uma arma na tua cintura, Vila. Vamos discutir a questão militar. Perfeito. Eu suspeitando que você... Não, peraí. Mas o senhor não está armado não, né? Mas se tivesse, eu tenho porte. Não, mas espera, o senhor vem armado para um debate? Mas se eu tivesse, eu tenho porte. Se eu não, tiver mas armado, espera, uma vez até no Pânico... Você quer pagar para ver? Quer dar revista minha aqui? Não, que isso? Não, só se eu tenho porte, é um documento... Se eu tenho um documento legal de porte... Se eu tenho um documento legal de porte de arma, é para usá-la. Não, mas eu perguntei... Eu sou capitão de artilharia. Sei. Perfeito. Então o senhor está armado. O senhor vem armado para debate. Eu não vou te responder. Então o senhor está armado. Você quer minha revista? Quer pagar para ver? Não, você acha que eu vou querer ficar vendo revista? Você acha que eu sou maluco fazer uma besteira aqui? Ainda bem que não. Puxa, democracia sim. Mas porque a outra vez do Pânico o pessoal veio tão animado aí, as pessoas que vieram com o senhor tinham pessoas armadas e tal. Não, comigo, olha, do meu gabinete. Tem imagens e tal. Agora, mas tudo bem. Não, mas perfeito. Mas vamos falar da... Você, por exemplo, é favorável? Deixa eu te perguntar também, se você quer perguntar. Você é favorável à política de desarmamento? Eu acho que tem que discutir seriamente essa questão, não de forma panfletária e tal. Eu acho que a questão da energia... Quer dizer, tem gente... Política militar. Grande parte do cidadão hoje não dorme em paz em casa mais. Mas isso é uma outra questão, envolve a segurança pública, é uma ação de Estado e não fundamentalmente dos indivíduos. Mas vamos pegar a questão militar. Você é favorável ao Estado interferindo até na vida das pessoas? Não, o Estado que cabe ter responsabilidade da segurança pública prioritariamente. Agora, eu diria ao senhor o seguinte, o senhor é um líder sindical no início da sua vida, um líder sindical no campo militar. Nós não tivemos muita sorte com líderes sindicais no Brasil. No governo do senhor, as Forças Armadas terão qual papel? O papel que está na Constituição. Quando você fala em sindical... Eu fiz uma matéria em 86 do ponto de vista da revista Veja. E teve aqueles problemas, né? Pera, calma lá. Você é só um ponto de vista. Eu fui na Veja. Sim. Botei uma farda na Veja lá, tirei a fotografia. O senhor acha que o regulamento militar permite tal coisa? Não permite, tanto é que eu fui punido e não reclamei. Perfeito. Tanto é que embaixo da minha fotografia, lá na Veja, você vê escrito embaixo da fotografia: descontentes e sem perspectivas, cadetes estão abandonando a Academia Militar das Agulhas Negras. Tinham dois problemas naquela época. Temos 5 minutos só, deputado. Era evasão nas Forças Armadas e a questão salarial. Mas o senhor estava rompendo o regulamento? Eu sei que eu errei, Vila. Eu errei consciente. O senhor tentou fazer aquela... Não, peraí, vamos resolver 86? Vamos fazer. 86. Fui punido com 15 dias de prisão. Qual é a coincidência ou não? Isso foi 3 de setembro de 86. Final do ano, ninguém falava em estender o 13º para o militar e ele veio. Tá ok? Certo. Agora falar em bomba. Bomba. Foi uma repórter que me acusou. Uma repórter, Cássia Maria Rodrigues. Escreveu... Aquele croquis não era do senhor. Deixa eu terminar, você não quer interromper. Não, estamos dialogando. Você está dando uma jornalista da Folha de São Paulo. Não estamos dialogando. A Folha de São Paulo foi lá, pegou um processo no STM, é direito deles. Sim, claro. Mas não tiveram coragem moral de pegar o da Dilma. Sim. Vamos começar do final. Mas vamos pegar do senhor. O que interessa é o senhor. A Dilma não nos interessa. Ela cometeu uma série de atos e tal. Fora do governo, ninguém interessa por Dilma. Não, e nós falamos aqui Dilma e tudo já foi discutido. Não deve ser o caso da Jovem Pan, principalmente quem não quer dinheiro da propaganda oficial do governo. Não, mas a Jovem Pan esteve sempre fora disso e foi a única rádio que se posicionou em defesa do impeachment. Teve um papel de cidadania raramente visto na história do Brasil. Olha só,
Você reconhece que a justiça tem que ser respeitada? Sim, desde que ela cumpra as normas legais. É legal. Eu fui julgado no Superior Tribunal Militar, fui absolvido. Sim. Sim, mas nem todo absolvido é inocente, o senhor sabe também, né? Mas deixa isso de lado. Mas deixa isso de lado. Olha, você aí, você tá meio grávida. Você é meio gay. Mas isso é uma outra coisa, né? Isso é uma outra coisa, deputado. Você olha só, Vila. Eu gosto dos exemplos do senhor da meia grávida e meio gay, ótimo tal. É que o senhor quer ir pra essa discussão que não interessa. Vamos discutir questões estruturais. Você falou que... Isso me interessa o seguinte. Eu fui absolvido, o senhor tergiversa sempre para questões no campo moral, da honestidade. Isso não interessa. Eu fiquei realmente impactado, deputado, porque eu percebi, de um lado, que o senhor estruturalmente não conhece a economia brasileira, não conhece os três setores da economia, a balança comercial, as relações, o que é um acordo bilateral. O senhor imagina que o acordo do Transpacífico é bilateral? Isso Quem não é falou que está bilateral? Tinham 12 países? Em certo momento o senhor disse... Eu falei que podemos ter discutido o Transpacífico. Agora, a questão do papel do Mercosul, a questão das relações exteriores do Brasil... Você poderia botar tudo na mesa e fazer um plano de governo, quem sabe eu voto em você como candidato. Eu poderia até fazer, mas eu não sou candidato. Que eu fui absolvido por 9-4, mas nem toda absolvição. A questão que se coloca, deputado, é que, honestidade, para você... honestidade, não, mas eu sou absolutamente honesto. Se eu fui julgado... Por isso que eu tô fora da vida política. Você queria que eu fosse julgado por quem? Pela jornalista Cássia Maria? Não, tem que ser julgado pelo Inclusive, você sabia que a Cássia Maria, depois de fazer aquele papelão da revista Veja, 10 dias depois ela foi demitida da revista Veja. Isso eu não sei, você não sabe? Isso o senhor tem de confirmar. Então, a questão que se coloca, a Cássia Maria botou o motorista e o fotógrafo para ser testemunha e falar que nunca quando nós falamos de infraestrutura, o senhor falou do exemplo lá de Roraima e tal. A questão, deputado, para ser candidato, acho eu, pré-candidato, não importa, ou exercer uma função tão importante como deputado federal, é necessário um conhecimento do Brasil, um conhecimento da história, sair da esfera do panfleto, a esfera do senso comum, da filosofia das massas. Você me dá direito de responder você. Claro que eu dou. A Dilma tinha perfeito conhecimento de tudo. Lula tinha, ela não conseguia nem falar. Ela não acertava uma frase. Você não governa sozinho, Vila. Sim, você governa. Se você governar sozinho, Vila, você vai ser um ditador. Mas você vai ser um salvador. Mas quem não tem ideias? Eu falei ideia do nosso parque mineral. Você não quer um regime fascista no Brasil? Negativo. Queremos democracia. Eu tive com o embaixador do Japão. Sim. Conversando sobre biodiversidade com ele. O olho dele arregalou. Sim. Quando eu falei depender de mim, farei acordo com o Japão para nós explorarmos em parceria nossa biodiversidade na Amazônia. E você faz de uma hora para outra. Claro, mas aí são outras questões. Não são outras questões. São outras questões. A biodiversidade você não pode abandonar a vila. Sim. Você não pode abandonar. A questão que se coloca, o que nós temos aí que Deus não deu, você não pode jogar por espaço. Claro, mas a grande parte é produção dos homens, tal. A biodiversidade não é uma criação divina, mas uma ação dos homens. Mas você tem gente que não quer tratar desse assunto. E quando foi deputado, você justifica, acho que nós trocamos, você justifica uma área duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro para 9 mil Yanomami, justifica aí é uma isso? outra, a questão das reservas é de outra esfera. Nós podemos reservas sufoca o agronegócio, eu acho, leva o caos ao campo. Mas é numa área tão, eu também acho que a área é extensa, mas não sufoca o agronegócio. Sufoca, o que falta é consistência nas afirmações, deputado. As áreas são abusivas, porém não sufocam o agronegócio, porque a área estão sufocando o agronegócio. Inclusive porque a produtividade é tão grande que cada vez se produz mais. Em Roraima continua. Qual é a produção agrícola do Brasil, deputado, por exemplo? Continua em Antônio João, Mato Grosso do Sul, continua em Dourados. Por exemplo, você quer pegar número? Na produção de grãos, a grande questão, deputado, é que o senhor não conhece concretamente. O senhor faz de generalizações. Vamos falar. Agricultura, vamos falar de agricultura? O Brasil precisa de potássio para a agricultura? Me responda. É evidente que precisa. De onde é que vem o nosso potássio? É do Brasil? Não, peraí, sei lá de onde? Você não sabe, Vila? Não falei sei lá de onde, eu nem uso a expressão sei lá de onde. Você não sabe de onde vem o nosso potássio para o agronegócio? O Cerrado brasileiro, por exemplo, de onde veio o nosso potássio, Vila? A grande questão, da onde veio o nosso potássio? Não vai discutir a grande questão. Você quer pegar um pedacinho? Vai jogar para cima de mim. Não, estou pegando a soja, estou falando o papel da cana-de-açúcar, o papel... Se olhar a pauta das exportações brasileiras... Daqui a 2, 3 semanas vou estar no Rio Grande do Norte. Sim. Conversando com o pessoal do setor canavieiro, essa questão. Eu falei pra você que eu estou aprendendo isso daí. E a gente tem de aprender agora, mais. Só pra você saber, Vila. É bom você saber, Vila. Claro. Eu vim aqui para não dizer que eu sei mais do que você e tenho certeza você não sabe mais do que eu. Se bem que você tem uma bagagem cultural reconhecida. Obrigado. Reconheço isso aí, Vila. Deputado. Mas... Agora, você precisa ser democrático, Vila. Não, eu sou democrático. Se eu falar em democracia, você Bolsonaro. Olha, você tem que ser democrático. Nós falamos que eu falar, você veja, quão democráticos somos, nós falaríamos 30 minutos, já falamos 40. Me dá 30 segundos para explicar. Claro, sim, perfeito, eu deixo o senhor, claro.
O potássio nosso agronegócio depende 100% do potássio da Rússia. Sim. E nós temos na Foz do Rio Madeira uma área demarcada por um mapa antigo metalogenético do regime militar que tem potássio lá. O que o governo Lula, o Gabriel da Petrobras fez? Vendeu o direito de explorar essa área a uma empresa canadense. Uma Falcon, o nome da empresa brasileira vinculada à canadense. E logo depois... isso foi feito um distrato. Entrei com o requerimento de informações e tive informações quando se gastou naquela brincadeira e o Ministério da Agricultura carimbou como confidencial essa informação. Ou seja, Vila, eu não posso passar para você, não só a indústria de extrato, bem como um crime de lesa pátria, vender a única área, levantar que nós temos para o potássio, para o nosso agronegócio, para uma empresa canadense. Agora veja, durante o regime militar, o projeto Jari, já que o senhor falou, eu poderia... o Daniel Ludwig, entre o Amapá e Pará, né, tudo que ele fez virou uma espécie de Estado dentro do Brasil, apesar que ele perdeu todo o dinheiro. Deputado, nós já falamos que ia falar 20 minutos, 30, estamos falando há 41 minutos. Eu queria, evidentemente, num debate democrático e tal, porque o pessoal na internet, Vila, viu, se deputado? você puder me ajudar, eu te agradeço, Vila. Mas a gente eu tá tenho aqui... humildade para isso, mas Vila. a gente tá sempre aqui... Eu não vim para brigar contigo, não. Nem eu também vim. Nós estamos aqui para brigar com o senhor. Nós estamos aqui para defender o Brasil, discutir, polemizar, abrir, defender a democracia, a pluralidade, a diversidade. Esse é o tarefa. Parabéns, a Jovem Pan enfrentou sozinha eu quero dar um abraço em você daqui a pouco, se me permitir. Não, mas eu abraço todos os brasileiros. O senhor não tem nada pessoalmente contra ninguém. Deputado, eu discuto ideias... Eu quero, me permite, claro. Se tu puder me ajudar, ajude. Mas eu ajude. Mas eu busco... Nós não somos problema, Brasil. Claro, o problema não somos nem eu nem você, Vila. Sim, mas o que a gente sempre pensa é no nosso país. Então eu queria agradecer a presença do deputado Jair Bolsonaro. O pessoal nas redes fez todo um barulho, é bom. Nós tivemos uma audiência, provavelmente ao vivo, a maior da história aqui do Jornal da Manhã. Agradecemos aqui a presença de todos. Tivemos um debate de ideias intenso, calorado, né? Teremos outros, porque é bom discutir o Brasil. Quiser, Vila, se você me convidar, Vila, sim, com o maior prazer. Uma pauta com o maior prazer. Quem sabe nós juntos. E com outras pessoas que queiram ser candidatos a presidente do Brasil, discutir o Brasil, acho que sempre foi uma tarefa da Jovem Pan. O nosso compromisso sempre foi com a verdade e com o Brasil. Primeiro com o Brasil, porque a verdade sempre está com o Brasil. Tá bom? Muito obrigado, então, deputado. Não, peraí, temos o abraço que será filmado por Milton Travesso. Olha, Vila, o Brasil está acima de tudo aí.